Carlos Ruas, para compor a mesa. E a nossa coordenadora do Estado de Goiás, Alacil Santana. Convidamos também para compor a mesa nosso professor e palestrante Gustavo Pinto. Com o tema A realidade da acupuntura na China em 2014, as experiências de um professor de acupuntura tradicional na China de hoje. Com o professor que, como eu disse, esteve durante uma temporada na China e viu como se faz a acupuntura nesse país hoje. O professor, fisioterapeuta, educador físico, habilidoso e amigo, Mauro Cavalcante, pessoal, por favor. Palmas para ele. Só vou aproveitar enquanto o Mauro está resolvendo a questão de equipamento e para dizer o seguinte: talvez alguns tenham ouvido falar que ontem a TV Globo, Rede Globo, saiu com um grande equívoco, ninguém sabe se bem ou mal intencionado, de que limitava e dizia que a acupuntura era prática médica e deveria ser exercida apenas por profissionais médicos. Para nossa satisfação, e depois a gente pode mostrar o vídeo, ela hoje colocou no mesmo programa uma retificação e admitiu o erro. E pediu desculpas à população brasileira, dizendo que a acupuntura é uma prática não apenas de médicos, mas de profissionais, de uma forma multidisciplinar, e nossas desculpas aos acupunturistas, e todos são grandes profissionais e devem assim agir. Então, é importante dizer que nós nos manifestamos, a ABA mandou diretamente à Rede Globo, mas sabemos que muitas pessoas se manifestaram para que isso pudesse ocorrer, porque nós não devemos, disse muito bem a Ana Tânia aqui, nós devemos nos aquietar. Ao contrário, as leis já existem, já nos dão amparo, que a gente tem que ir atrás da efetividade delas. Ok? Por favor, então, com vocês, professor Mauro Cavalcante. Alô? Boa tarde. Tudo bem? Bom, primeiramente eu vou agradecer ao Dr. Evaldo, que me deu essa grande oportunidade de passar 2 meses na China. Já tinha estado na China uma vez há 15 anos atrás, e essa segunda vez eu fiquei para estudar a medicina tradicional chinesa, acupuntura, moxabustão e tuiná. Foi um convite feito pelo consulado, pelo governo da China, do Dr. Evaldo. E o Dr. Evaldo, impossibilitado de ir, me convidou. E lá fui eu, uma semana antes de saber que eu ia viajar. Passaporte vencido. Tinha que resolver tantas coisas, porque pagamentos, etc., da vida do dia a dia. Mas, incrivelmente, quando tem que ser, né? Não tem como recusar certas oportunidades como essa. Então, meu passaporte ficou pronto em 2 dias, uma coisa bastante rara, né? Raríssima. Cheguei lá, mostrei os papéis, falei assim: você pode fazer meu passaporte daqui 2 dias? Posso, sem nenhum problema. Cheguei no consulado da China em São Paulo, com uma carta do cônsul da China. Entreguei a carta, a moça olhou para minha cara, falou assim: espera um pouquinho, você pode voltar amanhã que o seu passaporte, seu visto está pronto. Aí liguei para o consulado da China em Brasília, e a minha passagem estava sendo comprada no segundo dia já.
passagem de ida e volta. E tudo deu certo, do começo ao fim. E eu tenho que agradecer ao Dr. Evaldo essa grande oportunidade. Bom, esse curso é totalmente financiado pelo governo da China, pelo comércio exterior da China. Eu fiquei num hotel, eu tive refeições totalmente pagas, eu tive transporte pago, eu tive o avião pago, eu tive passeios pela China, tudo pago. Então eu não tenho o que reclamar. Não tive o que reclamar. Fui lá para estudar. Fui lá para viver a vida de um chinês. Ver como é que essa cidade, chamada Shanxi, na província de Shanxi, em Taiwan, não é Taiwan, é próximo de Pequim, é mais ou menos a 1h30 de avião, mais ou menos umas 3 horas de trem-bala, porque lá já tem trem-bala, né? E esse curso durava 2 meses, e o Brasil, pela primeira vez, foi convidado para participar de um curso que já acontece há 16 anos. Normalmente a China tem um intercâmbio muito, muito próximo da África. Então, junto comigo estavam 15 africanos, entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e principalmente médicos, todos da África. A China, como todo mundo acho que já sabe, está tomando conta do mundo, né? Está comprando tudo. E a China tem uma relação muito forte no lado da saúde na África. Em muitos hospitais lá na China, existem médicos chineses praticando a medicina tradicional chinesa nos hospitais. E acompanhados dos médicos africanos. E para melhorar esse trabalho da medicina tradicional chinesa, eles convidam esses médicos para irem à China, ter um curso de iniciação da acupuntura, do tuiná e da moçocombustão, para poderem ajudar esses médicos e continuar o trabalho da medicina tradicional chinesa dentro da África. É claro que a China não faz só isso dentro da África. Esse estádio olímpico que foi construído para a última Copa na África foi praticamente custeado pela China. E muitas outras construções são custeadas pela China. Bom, esse curso era um curso básico e no primeiro momento, quando um dos professores começou a apresentar essa cidade de Shanxi, ele comentou sobre uma cidade chamada... Obrigado. Comentou sobre uma cidade chamada... como é, Gustavo, o nome da cidade? Que você esteve? Terracota? Xi'an. E ele comentou sobre Xi'an, ele estava apresentando a China, estava apresentando a cidade de Taiyuan, ou a província de Shanxi, onde eu fiquei morando durante 2 meses, e comentou sobre Xi'an e falou sobre a terracota, sobre aqueles exércitos que estão sendo descobertos cada vez mais, né? Estão escavando, estão encontrando cada vez mais um exército enorme, né? E nesse momento ele comentou sobre umas pedras que existem incrustadas no local, que tem vários escritos chineses ali. Como eu já tinha ido para Xi'an uma vez, eu perguntei para esse professor, o que está escrito nessas pedras? O senhor sabe me dizer o que está escrito? E ele comentou assim, olha, isso aqui é sobre a edificação do local. Bom, paralela a isso, essa conversa que eu estou comentando agora, o Gustavo, numa aula de Xing, para os professores aqui da aba do Nordeste, comentou uma experiência que ele teve em 1972, indo para Xi'an, e lá ele era acompanhado de um tradutor. Esse tradutor fazia as traduções de tudo que o Gustavo precisava saber, que ele gostaria de conhecer, e chegando em Xi'an, ele foi apresentado a um outro tradutor, a um outro guia. Esse guia, do qual o Gustavo se interessou muito, também era um monge. E Gustavo nessa época estava
iniciando o seu caminho budista, de monge. E os dois se identificaram muito. Gustavo até comentou sobre o I Ching, do qual ele traduziu, né? Que ele estava traduzindo o I Ching. E esse guia se surpreendeu. Falei assim, mas você está fazendo essa tradução, que maravilha, que lindo isso. Porque aqui na China, nós não temos mais nenhum exemplar de I Ching para ser vendido aqui. E a conversa continuou. Gustavo queria saber muito mais, porque se deparou também com um monge, do qual foi impedido de continuar seguindo a sua vida de monge por causa da Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Então ele se tornou um guia, por não poder mais continuar o seu trajeto, o seu caminho. Bom, quando chegou em Xi'an, os dois, claro que sabiam que naquelas pedras que eu acabei de comentar, que um professor nosso acabou de comentar também que não tinha nada escrito, só tinha escrito sobre a edificação do local, mas na realidade aquelas pedras têm escritos verdadeiros clássicos chineses, inclusive o I Ching. E o Gustavo como uma criança e o outro monge como uma criança, é isso, Gustavo? Saíram correndo às pedras para conversarem mais uma linguagem do I Ching. É por que eu estou contando essa história, né? Porque em 2014, isso foi em 1972? Isso? 1982. Mas em 2014, eles continuam não revelando, não informando de uma cultura tão linda, a cultura que nos guia até hoje, que é o Tao, que é a medicina tradicional chinesa. Eles não conseguem revelar isso pra gente, eles não conseguem dizer nada sobre pra gente. Eu tive várias experiências, várias perguntas durante esses 2 meses de aula, de segunda a sexta, aula de manhã e à tarde, foi muito intenso, indo aos hospitais, vendo como eles tratam, indo em clínicas. Eu passei praticamente todos os dias em algum lugar estudando ou pelo menos visitando algum hospital. E eles parecem que esqueceram sobre a medicina tradicional chinesa, essa medicina tradicional chinesa que a gente aqui exercita o dia todo, o tempo todo, sobre o Tao. É incrível, mas esses africanos que estavam lá comigo, aliás eu estava com eles, né? Não tinham noção nenhuma sobre acupuntura. E estavam aprendendo uma acupuntura, eu diria, na minha opinião, de um nível muito baixo. Infelizmente. Uma medicina que eles chamam de tradicional chinesa, de só 2000 anos para eles, que todo ponto de acupuntura só vai ter a sua ação a partir do momento que houver o De Qi. Mas esse De Qi que ele fala é o alcance de alguma terminação nervosa, de alguma manipulação dessa agulha até alcançar alguma estimulação nervosa. E só assim, para eles, a medicina tradicional chinesa ou a acupuntura funciona. Eu sinto ter visto isso, eu sinto muito ter visto isso. Ao mesmo tempo é triste, é muito triste, porque a acupuntura está se perdendo, mas ao mesmo tempo está retornando aqui, né? É simples. Existe um conhecimento teosófico que diz que o que estava acontecendo no Oriente agora está acontecendo no Ocidente. Então existe um caminho reverso agora. Onde era o país da espiritualidade, que era o Oriente, Índia, China, agora não é mais. Está se caminhando, está vindo para onde? Para cá. A gente sabe que existe uma explosão religiosa muito grande no Brasil. Por que tem
tanta religião ou tanta porta abrindo como uma igreja? Alguém tem alguma ideia? Alguém sabe por quê? Alguém tem alguma ideia? É uma explosão